Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim falar com vocês sobre o livro Crônica de uma Morte Anunciada, do escritor Gabriel Garcia Marques. Crônica de uma Morte Anunciada foi um livro publicado pela primeira vez em 1981. O livro é narrado por um personagem que ele vai tentar reconstituir os fatos que envolvem o assassinato de um jovem chamado Santiago Nassar. Assassinato esse que, como o próprio título já fala, já vem sendo anunciado há um bom tempo. Mas quem matou Santiago Nassar e por que mataram Santiago Nassar? Não se preocupem, porque toda essa parte que tem a ver com aqueles livros investigativos foi tratado de uma forma até bem paródica. O Gabo ele vai te responder isso logo de cara, porque esses fatores não são os fatores que vão te envolver dentro dessa história. Logo no primeiro capítulo, a gente já vai ter essa morte já consumada, a morte do Santiago Nassar. E a gente vai acompanhar esse narrador que volta 27 anos depois dessa morte para a cidade em que aconteceu o crime, que narra de forma tensa e gradativa como Santiago Nassar foi morto e por quem ele foi morto. E o mais surpreendente dessa narrativa é porque ela é composta por diversos testemunhos de vários personagens que se sobrepõem e horas eles se contradizem. É essa estratégia narrativa que vai prender a gente até o final da leitura. A gente vai acompanhando esse narrador sem nome que volta a essa cidade natal, como eu já falei, que era um povoado próximo ao Caribe colombiano, e ele vai construir essa coxa de retalho, pegando da memória daquela cidade, desse crime que aconteceu há um bom tempo. Então, por exemplo, a gente é apresentado pelo narrador ao Santiago Nassar, que era um jovem de 21 anos, ele era descendente de árabe e o pai dele já havia morrido, ele morava com a mãe numa casa bem luxuosa e era noivo, era um rapaz assim, bem quisto pela sociedade. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos na leitura a gente vai acompanhar pessoas que detestavam Santiago e tinham uma visão dele totalmente diferente dessa que é apresentada. Então, para a cozinheira da casa dele, ele era um pedófilo que atacava mulheres. Já para outras pessoas da cidade, ele tinha sangue árabe, então ele não era uma pessoa boa. E vai ter personagens também que concordam com o narrador, que o Santiago era legal, que ele era uma pessoa muito amigável e amada por todos. Então a narrativa ela é muito autoconsciente, porque ao mesmo tempo que você se envolve na história, tem momentos que você percebe essas contradições dos personagens e aí você tem que se distanciar para poder formar sua própria opinião do Santiago e se o que aconteceu nessa história tem cabimento ou não. Essa história ela é recheada de vários dilemas morais, que eu acredito que para a época ela tenha feito as pessoas terem vários conflitos, se concordam ou não com o que acontece dentro da história. Eu acho que nos dias de hoje, esses dilemas morais não são mais dilemas morais. Bom, dependendo de onde você mora, ou da cultura que você esteja inserido. Mas acho que pra gente aqui no Brasil, nos dias de hoje, esses dilemas morais não são tão fortes como eram para a época. Uma das coisas que me prendeu muito no livro é a questão desse narrador que a gente não sabe o nome. A gente sabe que ele é filho de fulana, irmão de ciclana, mas como eu não sabia o nome dele e por ele ser tão obcecado por esse crime que aconteceu há 27 anos, me lembrou muito aquele jornalista do Zodíaco que ele fica anos depois tentando descobrir quem era o assassino. Isso me fez ter várias teorias durante a leitura. Tinha horas que eu pensava que ele tinha algum envolvimento nessa morte, alguma coisa do tipo, mas eu não posso responder qual é o envolvimento. Mas essa obsessão que ele tem pelo Santiago Nassar me deixou muito encucado. Pensei muito sobre isso. Então, dando voz a diversos moradores dali, a gente vai ter um discurso cheio de ambivalências. E são essas ambivalências que vai quebrar aquele conceito da verdade única. Ou seja, aquela história de que cada pessoa tem a sua verdade. E eu acho que para qualquer leitor esse texto vai te dar uma certa ampliação da visão de mundo. Sabe aquela pessoa que tem a sua própria realidade e nada faz ela perder aquela verdade dela? Então esse livro é um ótimo presente para você dar para essa pessoa. Porque ele vê a realidade sobre novos prismas e refaz o real. Mas duas coisas que me deixaram chocado no livro foi a morte do Santiago, a forma com que ela é descrita e principalmente
a passividade daquela população que tem aquela morte anunciada e não faz nada para evitar a morte, porque cada habitante se torna um ser muito passivo e sempre espera uma atitude do outro para que essa morte seja evitada. E isso lembra muito a nossa situação atual, que várias coisas no nosso governo vão acontecendo e a população continua apática. A sensação que me deu é que a gente voltou para a época medieval, naqueles crimes que são julgados em praça pública, que é a população que toma a decisão, os poderosos da cidade, poderosos do tipo juiz, polícia, prefeito, parece que eles não têm voz. Quem julga esse crime de honra ou não é a população e eles assistem a isso como se fosse aquela política do pão e circo. É terrível. E no final das contas, parece que a narrativa ela não foi feita para tentar justificar a morte do Santiago ou porque aquilo aconteceu, mas sim para apaziguar qualquer remorso que aquela cidade ou mesmo o narrador tenha por essa morte. Então é isso, para quem não conhece o Gabo, quer iniciar na leitura dele, mas tem medo de pegar aqueles livros grandes, vocês podem começar pela Crônica de uma Morte Anunciada. Ele é um livro rápido, ele é muito interessante, te prende. Se vocês já leram o livro, comentem aqui embaixo quais foram as suas impressões, se foram parecidas com as minhas. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que vão aparecer daqui a pouco. E até a próxima. Tchau!